está no coração do Deus vivo, do Deus Criador, nos revela aquilo que está no coração do Pai. E no coração do Pai está a santidade do seu nome, está a presença do seu reino, está a glória da sua vontade boa e perfeita, está o pão de cada dia que nós necessitamos, está o perdão e a reconciliação que tanto ansiamos e que é tão fundamental para a nossa vida, está exatamente a forma como Ele nos protege do mal e das armadilhas e das tentações que nós enfrentamos todos os dias. A pergunta é essa: por que nós não temos aprendido a orar como Jesus? Essa pergunta me veio um dia que eu vi uma pessoa orando lá em Brasília. Imagino que aqui em Porto Alegre isso não deve acontecer, mas lá em Brasília uma pessoa orando por vaga de estacionamento, né? Chegando perto, cheio de... e orou para Deus arrumar uma vaga para ele parar o carro. Eu fiquei pensando comigo, onde esse indivíduo aprendeu a orar? É isso que Jesus nos ensinou, né? Foi para pedir isso. Vejam só os pronomes da oração. Deus, teu, tu. Nosso, nossas e nossas. A oração que Jesus nos ensinou não tem meu, tem para mim, tem teu, tua, nosso, nossas, nossas. Teu, tua, nome, teu reino, tua vontade, nosso pão, nossas dívidas e nossas tentações. As nossas orações usam outro pronome. Via de regra, usam outro pronome. A oração que Jesus nos ensina começa com uma agenda dele, não com a nossa. Começa com o nome dele, com o reino dele, com a vontade dele, não com os meus problemas, as minhas necessidades, as minhas coisas, os meus projetos, os meus planos. Não, começa com o nome dele, o reino dele, a vontade dele. E é uma oração que segue com a agenda do povo de Deus. Nosso pão, as nossas dívidas e as nossas tentações. E eu pergunto, com quem nós aprendemos a orar? Foi com Jesus? O eixo da oração assim na terra como no céu. A oração que Jesus nos ensina tem como eixo central fazer com que a vontade de Deus e o reino de Deus e todo o propósito de Deus se realizem aqui entre nós da mesma forma como ele é realizado no céu. Esse é o eixo da oração. Nós podemos olhar para os verbos dessa oração, que são verbos que apontam para um imperativo: santificado seja, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade. É uma oração que parte de mandamentos. Não são pedidos, são afirmações. Nós não oramos dizendo: Senhor, me ajude a santificar o teu nome, ou Senhor, me ajude a fazer alguma coisa pelo teu reino, ou Senhor, me dê o poder para fazer a tua vontade. Não sou eu, não somos nós que fazemos a vontade de Deus.
Não somos nós que trazemos o reino de Deus, não somos nós que santificamos o nome de Deus. É Deus quem santifica o seu nome, é Deus quem manifesta o seu reino, é Deus quem realiza a sua vontade. Portanto, quando nós oramos, nós não oramos dizendo: Senhor, me ajuda. Não, somente Deus pode tornar o seu reino presente, somente Deus pode realizar e manifestar a sua vontade gloriosa, somente Deus pode nos sustentar, somente Deus pode nos perdoar, somente Deus pode nos livrar do mal. Não somos nós que fazemos isso, mas Deus. Veja que é uma oração que nos remete de volta para uma realidade que está para além e acima de nós. Eu estava num encontro em Gramado, de segunda até hoje de manhã, e numa das nossas falas ali em Gramado, olhando para as orações de Paulo na carta aos Efésios, me chamou a atenção quando eu percebi que Paulo, ao orar, é como se existissem dois níveis de oração. Uma oração é quando nós apresentamos o nosso mundo para Deus, e a outra é quando nós entramos no mundo de Deus, e Deus traz o seu mundo até nós. São dois níveis de oração. O primeiro é aquele nível onde eu coloco diante de Deus o meu mundo, as minhas necessidades, a minha saúde, ou da minha família, ou das pessoas que me são queridas, os meus planos, meus projetos, meu trabalho, minhas coisas. Mas quando a minha oração permanece apenas nesse nível, colocando o meu mundo diante de Deus, eu permaneço centrado em mim e não em Deus, focado em mim e não em Deus. E isso me atrofia. Eu não cresço, não amadureço espiritualmente nem emocionalmente. A oração de Paulo não é simplesmente colocar seu mundo diante de Deus, mas deixar que Deus o envolva no mundo de Deus. E ele ora pelas gloriosas riquezas que nós temos em Cristo. Ele ora para que os nossos olhos se abram para compreender a riqueza do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Ele ora para que nós possamos experimentar o poder da ressurreição. Ele ora reconhecendo a presença do Espírito na vida da igreja como o penhor da nossa redenção. Ele ora agradecendo as bênçãos que Deus nos tem dado, que nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele ora reconhecendo a riqueza do que significa ser filhos e filhas de Deus, adotados por Ele pela bondade de Cristo Jesus. Ele ora para que a gente entre e compreenda junto com todos os santos a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus que está em Cristo Jesus, para que sejamos tomados pela plenitude de Deus. Ele ora para que nós entremos no mundo de Deus e não simplesmente para apresentar o nosso mundo para Deus. Portanto, nesses versos que nós encontramos são afirmações daquilo que somente Deus pode fazer. Eu queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias, Mateus capítulo 6. Eu queria ler então o texto de Mateus acerca da oração, começando no versículo 5. Onde Jesus orienta, ensina os seus discípulos, dizendo assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai.
seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai, em secreto, vai recompensar. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é uma oração que Jesus nos ensina, e ela é dirigida a Abba, Pai. Quando vocês orarem, vocês orarão assim: Pai, Pai nosso. Não sejam como os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Vocês sabem, precisam saber, que o Pai Celestial, Ele sabe do que vocês precisam, muito antes de vocês abrirem a sua boca. Nós nunca, eu falo nós, mas pode colocar como eu, nunca levamos isso a sério. Nós oramos como se Deus nunca soubesse do que temos necessidade. É assim que tem sido grande parte da oração do povo de Deus. Oram a um Deus que não sabe do que nós necessitamos. E Jesus diz que não deve ser assim. Quando vocês orarem, orem como quem se aproxima de um pai, que antes mesmo que vocês abram a boca para pedir qualquer coisa, Ele sabe do que vocês precisam. Nós somos soldados, mas a oração é dirigida a esse Pai, o Pai que conhece as nossas necessidades. É a mesma mensagem do capítulo 6, a que segue no capítulo 6, no verso 25 em diante. Não andem ansiosos de coisa alguma, quanto à vida, quanto ao que vocês vão comer, beber, vestir. O vosso Pai sabe que vocês precisam. E eu fico então me perguntando, por que nós oramos por aquilo que Jesus, num certo sentido, disse para não orar, e não oramos por aquilo que Jesus disse para orar? Por quê? Parece uma incoerência, uma inconsistência. Nós oramos pela comida, pela bebida, pela roupa, pela casa, pelo dia a dia, e Jesus diz: não, eu sei que vocês precisam, busquem o reino, venha o teu reino, essas coisas virão junto, elas acompanharão, farão parte desse anseio de vocês pelo reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e essas coisas acompanharão. A revelação de Deus como Pai, como Abba, é uma prioridade no ensino e na vida de Jesus. É o que nós encontramos em João 17. Em João 17 nós vamos olhar para alguns versículos
Mas a oração que Jesus fez, uma delas, conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, nessa oração